Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Nas tuas escrituras é que nós buscamos o alento, Senhor, a direção para a nossa vida. Pai Santo, e é ela, a tua palavra, que queremos ouvir. Não estamos aqui, Senhor, para ouvir doutrinas humanas, como nós ouvimos ontem no culto jovem. Nós estamos aqui somente para ouvir a tua palavra. Nada que procure nos engrandecer, que venha da nossa capacidade intelectual, mas somente aquilo que vem do teu Espírito. E a esse Espírito damos total liberdade, que ele flua aqui entre nós e fale aos nossos corações, para que o teu povo receba a tua palavra. Derruba, meu Deus, todas as barreiras que impedem a tua palavra de fluir. Derruba toda a distração, Senhor. Pai Santo, eu te peço que uses a minha vida de acordo com a tua vontade, que eu sirva como esse instrumento. Te peço a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu seja um canal de bênçãos para o teu povo que está aqui para ouvir somente a tua voz. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Como nós falamos aqui no início, inclusive na oração, há coisas que não dependem de nós. Há momentos na vida em que chega uma etapa que as coisas não dependem mais da sua ação. Como nós falamos, a licença na prefeitura está parada, mas não é algo que dependa de nós. No que nos é solicitado para apresentar os documentos e fazer as alterações, nós cumprimos com o que é nosso. E talvez você esteja passando por um momento parecido, não numa licença, mas talvez numa doença ou numa causa na justiça. Talvez você já tenha feito a sua parte, já tenha entregado todos os documentos, talvez você já tenha feito todo o tratamento que o médico pediu, e agora a coisa não depende de você. Então há um momento em que nós não temos mais o que fazer, a coisa não depende de nós. E aí, quando a coisa não depende de nós, ela passa a depender de Deus. Nós passamos a depender dele, como lemos aqui na passagem. Jesus, ele fala aos seus discípulos nesta parábola, ele mais uma vez lança a mão desse recurso didático para ilustrar aos seus discípulos como é importante depender dele. Ele fala sobre uma videira, dele sendo a videira e o pai sendo o agricultor, e ele diz que eles eram os ramos, nós somos os ramos. Há uma outra passagem que Paulo fala aos Romanos, que nós somos ramos também enxertados na oliveira, não na videira, mas uma outra planta também extremamente importante para os judeus. A videira, ela era extremamente importante, conhecida, fazia parte do dia a dia do povo judeu, e muitas pessoas tinham no cultivo dos vinhedos a sua única fonte de sustento. Ela era tão simbólica que muitos viviam do cultivo da uva.
era inclusive dispensado do serviço militar quem era o cultivador, o plantador de um vinhedo. Ele não necessitava ir ao exército, né? Seria nos nossos dias de hoje. Lá em Deuteronômio, capítulo 26, diz que eles eram isentos do serviço militar. Então, Jesus ilustra aos seus discípulos a importância em depender dele, dizendo que sem ele nada podemos fazer, que nós já estamos limpos pela sua palavra, porque o agricultor, ele cuida desses ramos, limpa para que produza mais fruto, aquele que é inútil ele corta, e assim Jesus vai explicando, dizendo a necessidade de que se permaneça nele, que é a videira, para que haja a alimentação, para que esses ramos então possam produzir frutos, mas não é qualquer fruto. No Evangelho de João, mais à frente, no versículo 16, Jesus diz que não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e que esse fruto permaneça, ou seja, um fruto permanente, de qualidade. Para vocês terem uma ideia, há relatos de cachos de uva daquela época que pesavam 5 quilos. Imagina se você for hoje no sacolão, com a uva cara, do jeito que está, e um cacho de 5 quilos. Você não compra mais legume nenhum. Vai comer uva o resto da semana. A uva tinha tamanho de uma ameixa, irmão. A uva lá era algo muito significativo, muito importante. Então não era nada assim que os judeus não conheciam. Eles sabiam a importância da videira e Jesus então lança a mão desse recurso. Então, se Cristo diz que ele é a videira, nós os ramos, que nós ainda fora dele não conseguimos produzir nada, porque Jesus disse, lá no final você leu comigo, sem mim dá para fazer alguma coisa. Sem mim, de vez em quando, você ainda consegue, né, meia sola, né, quebrando um galho. Sem mim, nada. Nada podeis fazer. Total dependência dele. Como então viver sem a sua provisão, sem a sua direção, sem o alimento dele? Como então, fora da videira, fazer alguma coisa? E quando ele diz nada, é nada mesmo, irmão. Nem na sua vida profissional, nem na sua vida familiar, nem na sua vida espiritual, no seu ministério. Nada, absolutamente nada você consegue fazer sem Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 24 ao 28, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, Paulo aqui, falando aos atenienses, ele, no Areópago, diz que nele nós respiramos, nele nos movemos, nós existimos, dependemos dele, fazemos tudo nele. Ele é quem dá tudo para nós. Se nós estamos aqui hoje, sentados, ouvindo, respirando, é por causa dele. Ele é quem está nos sustentando. Graças a ele, nós estamos aqui. Então, como viver sem a sua provisão e a sua direção? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas querem ser autônomas. É exatamente o oposto. É um paradoxo Jesus dizer que sem ele nada podemos fazer, e as pessoas hoje querem ser autônomas, autossuficientes. Elas querem tomar as suas decisões,
querem seguir adiante sem Jesus. E o que nós temos visto aí hoje, irmãos, o que você viu essa semana e tem acompanhado já há algum tempo, é resultado das decisões de pessoas que resolveram viver sem a direção de Jesus. Porque se nós tivéssemos a sua direção, se nós estivéssemos enxertados nele e dele recebendo o alimento, a direção, não haveriam essas coisas que nós temos visto. Não haveria corrupção, não haveria desmandos, não haveria absurdos que nós temos visto, como vimos agora no nosso país. Nós estamos a cada dia mais surpresos. Então vivemos numa época em que pessoas querem ser autônomas, independentes. Certa vez eu falando com um amigo de curso, ele mora nos Estados Unidos, ele disse, olha lá, a cultura é que quando o adolescente, o jovem, alcança 17, 18 anos, ele quer ganhar a sua vida, a sua independência. Ele sai de casa, larga pai e mãe e vai estudar em outra universidade, vai para outra cidade e lá vive e vai buscando o seu sonho americano de ser independente, de ganhar a sua vida, e larga a sua parentela e vai vê-los somente numa época festiva, num dia de ação de graças, no Natal, de vez em quando vai visitar a sua família. Então nós vivemos numa época em que as pessoas querem autonomia, não querem que alguém as mande, as dê direção, digam o que fazer, né? Às vezes as pessoas se chateiam porque dizemos aqui alguma coisa de púlpito e as pessoas podem pensar assim, eu não quero que esse pastor se meta na minha vida. Meu irmão, eu não estou me metendo na sua vida, não. A vida é sua, o problema é seu. O que eu estou dizendo aqui é algo que Deus me entregou. Como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Então, se eu recebi, eu estou entregando. Se você quer fazer ou não, a decisão é sua. O problema é seu. Você é quem tem que tomar a decisão. Agora, se você está, de fato, na videira, você vai tomar a direção de acordo com Jesus. Porque Ele é quem te dá a orientação. Então não fique chateado porque nós aqui, pastor Maurício, eu, pastor Paulo, ou qualquer outro que venha pregar, diga para você o que você tem que fazer e você se sinta ofendido. Esse cara está querendo se meter na minha vida. Eu não me meto na vida de ninguém. Não quero me meter na sua vida. Ela é sua. Agora, eu me preocupo com a sua vida espiritual. Eu estou aqui para te dizer o que Deus me disse, o que Ele me passou. Então, o que você vai fazer desse ensinamento e desse conselho é problema seu. Aí sim, a decisão é sua. Aí sim depende de você. Mas, nesse contexto, então, há uma batalha entre o ego humano, esse ego que se infla quando alguém quer meter-se na sua vida, né? Alguém quer entrar nas suas decisões. Então, há uma batalha, porque eu quero ser autônomo, mas Jesus disse que sem Ele eu nada posso fazer. Então, eu preciso decidir. Quem é que está vencendo? É o meu ego ou é Jesus? Quem é que está me dando a direção e me guiando? Sou eu ou Ele? Então, nesse contexto, há uma batalha. E Jesus, infelizmente, tem perdido algumas batalhas para algumas vidas, porque as pessoas têm decidido não dar atenção a Ele, não depender dEle e tomar as suas próprias decisões. E o que acontece? Quais são as consequências desse ego vencendo? O que pode acontecer conosco? Primeiro, se Ele não nos guiar, nós nos perdemos. Se Cristo não guiar o rebanho, Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Se não tiver um pastor à frente, conduzindo o rebanho, a ovelha se perde. Ela vai por um caminho determinado e as outras vão atrás dela. Ainda que seja por um caminho de morte, porque a ovelha não sabe se defender, mas ela vai. E hoje o rumo que a coisa tem tomado é de perdição, é de morte. Então, se Ele não nos guiar, nós nos perdemos, porque o homem precisa de alguém que o conduza. Veja o que Isaías diz no capítulo 48, versículo 17. Lemos esse versículo há algum tempo atrás. Isaías 48, versículo 17, diz assim:
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus então diz o caminho, Ele te guia pelo caminho que você deve andar, mas a decisão é sua. Por isso Ele deu o livre-arbítrio. Ele te diz, Ele te guia o caminho que você tem que andar. E o ser humano precisa de um guia, precisa de alguém que o conduza. Mais uma vez estamos do jeito que estamos, porque não acreditamos na dependência de Jesus. Nós, povo de Deus, não fazemos mais parte desses perdidos. Nós fomos achados. Eu e você não somos mais uma ovelha perdida. Lucas 19:10, Jesus disse assim: porque eu vim buscar e salvar o perdido. Nós fomos achados. Nós somos aquela centésima ovelha que saiu do aprisco e Jesus abandonou as outras 99 e foi atrás de nós. E nos colocou no ombro e nos trouxe de volta, feliz, alegre, porque Ele conseguiu encontrar a ovelha perdida. Então, nós não somos os perdidos, nós somos os achados. Mas nós, se não tomarmos cuidado e não deixarmos que Deus nos conduza, nós nos perdemos. É difícil, irmãos, tomar uma decisão sem orientação. Se você não tem quem te guie, quem te conduza, você hoje não sabe que decisão tomar. Há outras coisas que você pode tomar decisão com facilidade. Há auxílios para você. Por exemplo, eu tenho no meu telefone um aplicativo de tempo. Eu, todo dia, antes de sair de casa, eu entro naquele aplicativo e vejo a previsão do tempo. Qual é a chance de chover hoje? Vai chover, não vai? Leva o guarda-chuva? Baseado numa informação, eu tomo uma decisão. E hoje há informação farta para vocês. Há aplicativos que te dizem, ainda que você não saiba ir para um determinado lugar, você entra no aplicativo e diz para onde você quer chegar. Ele te diz as alternativas que você tem, se é de carro, se é de ônibus, de metrô, a pé, quanto tempo vai levar, por onde você tem que ir. Ele te avisa quando você está chegando. Você toma decisão com auxílio, com informação. As empresas tomam decisões com informação. E diga-se de passagem, elas sabem tudo sobre vocês. Tudo. Tudo é tudo. A partir do momento em que você cria uma conta em qualquer rede social, eles já estão sabendo tudo de vocês. Então, baseado nos nossos costumes, nos nossos hábitos, eles tomam decisões do que vão fazer, do que vão vender, para onde vão. Eles têm decisão baseada em conhecimento, em orientação. Mas nós, como eu disse, para certas coisas, não temos um aplicativo. Eu não tenho um aplicativo no Google Play divino, que eu aperto lá e digo assim, Cristo, pum, Senhor, eu quero ir para tal lugar, o que eu faço? Aperto ali e Ele vai me dizer. Eu não tenho isso. Então, há certas coisas que nós não temos informação, mas nós precisamos da orientação de Deus nesses momentos. Mateus, capítulo 23, do versículo 8 ao 10. Mateus 23, do 8 ao 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então Jesus é o seu guia, é Ele quem te dá orientação. Eu não tenho como buscar informação em qualquer outro lugar, no Google. Eu não tenho certas coisas na minha vida, eu tenho que decidir com Cristo, deixando que Ele me conduza e me mostre o caminho por onde eu devo andar. Porque sem Ele, eu nada posso fazer. Sem Ele, eu não tenho como caminhar. E Ele disse, quando você leu comigo, que Ele já tem nos limpado com a sua palavra. É essa palavra que nos limpa, ilumina o nosso caminho,
lá no Salmo 109, versículo 105, se não me engano, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus, é Jesus que é a palavra, que te ilumina, que te guia, que te conduz. É dele que você precisa depender para tomar a sua decisão. Então você precisa deixar de ser autônomo, porque se ele não nos guiar, corremos o risco de nos perder como o filho pródigo. O filho pródigo também quis ser autônomo. Chegou para o pai e falou: olha, me dá a minha parte, porque eu quero tomar as minhas decisões e seguir a minha vida. E o pai assim fez, permitiu. E ele quebrou a cara, perdeu tudo o que tinha, e em determinado momento se viu comendo com porcos. Então se arrepende e volta para o pai, para que o pai o conduza, para que o pai o leve pelo caminho que ele deve andar. Então, nós, se não tivermos o guia, que é Jesus, nós nos perdemos. Segundo, se ele não nos alimentar, nós morremos. Se eu não tiver a dependência dele, alguém que está enxertado numa planta, recebe dessa planta a seiva, os nutrientes, o alimento, para que ela possa produzir os frutos. Então, se fora do tronco não produz o fruto sozinho, eu preciso estar nele. Querer produzir algo sem estar enxertado na videira é autossustento. É uma pessoa autônoma, né? Ainda não criaram isso. Se criarem, eu vou usar. Vou botar lá em casa um tronco de tomate para que ele produza tomate para mim, um tronco de maçã. Vou botar um monte de tronco lá em casa, que ele não esteja preso a árvore nenhuma, nem fincado em terra nenhuma, para que ele produza para mim. Mas ainda não criaram isso. E nem para nós. Então, se nós não estivermos enxertados, se nós, os ramos, não estivermos no tronco, nós não produzimos frutos sozinho. Sem ele, nada podemos fazer, porque ele é que nos alimenta. Ele é que nos dá o sustento para que nós possamos caminhar. O alimento é necessário para fazermos atividades. O alimento que você ingere, se você ingerir em excesso, ele armazena, o seu corpo armazena gordura. Se você não comer, passar uma época sem comer, o seu corpo vai queimar esse depósito, essa poupança que ele tem, para que você consiga respirar, caminhar, e aí você vai emagrecer. Então, se você quer emagrecer, fecha a boca, porque o seu corpo vai começar a queimar a gordura que você tem acumulado. Então, você precisa de energia. Essa energia que nós precisamos para fazer alguma atividade vem do Senhor. Se não tivermos o alimento espiritual, nada podemos fazer. Há uma passagem lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que eu queria ler com você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 7 ao 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 7 e 8. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nessa passagem, Elias já estava esgotado. Se você ler mais para trás, você vai ver que ele vai ao Monte Carmelo e com 450 profetas de Baal, ele arma todos os 2 altares, arma aquilo tudo, e eles tentam invocar Baal para que desça fogo do céu e queime a oferta, e nada acontece. E ele ainda então manda colocar 4 cântaros de água, 3 vezes a água estava escassa naquele momento, por cima da oferta, da lenha, e ele ora, desce fogo do céu, e tudo isso desde manhã, porque eles tentaram ao Deus deles a manhã inteira e nada aconteceu. Então você imagina o desgaste físico de Elias, de manhã lá no Monte Carmelo, esperando que aquilo acontecesse. Não aconteceu, desceu fogo do céu, queimou a oferta de Elias,
Ele então manda chamar os 450 profetas de Baal e ele os mata. Você já tentou matar um frango? Eu já tentei matar um frango. Dá trabalho, irmão. Um frango. O bicho demora a morrer. Imagina matar 450 homens. Cansa. Mas Elias fez. E Elias desceu, depois que ele mandou o seu moço ver que havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele então desce o Monte Carmelo e corre 25 quilômetros, ainda ao passo do carro do rei Acabe. E ele lá chega, vê aquela ameaça de Jezabel, e ele foge, caminha um dia e, cansado, exausto, cai em sono. Vem então o anjo do Senhor nesse momento, e ele, quando acorda, vê um pão e água cozido já para ele. Ele se alimenta daquilo e, cansado ainda, dorme de novo. Então, segunda vez, o anjo toca e diz assim: come, porque a caminhada vai ser grande. Ele levanta, come e caminha 40 dias e 40 noites. Veja a exaustão de Elias. E quando ele chega lá no monte, esgotado, dorme também. E o Senhor então conversa com ele. O problema é que Elias achava que era o único. Elias estava centralizando tudo nele. Antes do evento lá do Monte Carmelo, ele diz que só ele tinha sobrado e os 450 profetas de Baal. Então, o problema desse egocentrismo, talvez Elias estivesse sofrendo disso, é de querer tudo para si, de achar que sem ele a coisa não acontece. Não, só eu estou aqui. Se eu não estiver, a coisa não vai acontecer. A coisa não vai fluir. Então, esse é um perigo, porque quando nós decidimos que Deus não nos conduza, nós aí invertemos. Não é Deus, nós é que dependemos de Deus. Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. As pessoas invertem e dizem: sem mim nada dá para acontecer. Se eu não fizer, a coisa não vai acontecer. Se eu não estiver aqui, a coisa não vai rolar. Então, talvez Elias estivesse também sofrendo desse mal, de querer centralizar tudo para si, de querer criar uma sobrecarga, não achar que Deus, da mesma maneira que o sustentou e o supriu, também pode suprir outra pessoa. Então, uma liderança que é centralizadora, que toma tudo para si e quer fazer tudo, achando que se ela não fizer, nada vai acontecer, ela é uma séria candidata ao esgotamento espiritual. E Elias se esgotou física e espiritualmente, mas foi restaurado pelo Senhor. Deus então mostrou para ele, e curiosamente, depois desse evento todo que Deus se mostra para ele, e diz a ele que além dele, mais 7.000 ainda haviam que não havia dobrado o joelho. Deus diz a ele assim: olha, você vai fazer o seguinte, vai ungir Eliseu no seu lugar, que tem unção dobrada. Ou seja, se você acha que tudo tem que passar pela sua mão, que sem você a coisa não vai acontecer, Deus faz assim: eu vou levantar outro, e ele vai fazer o dobro do que você faz. Então, um líder que acha que se não estiver presente a coisa não vai acontecer, tem algum problema, tem erro na sua liderança, porque você tem que acreditar que Deus, que supre você, vai suprir outro também, da mesma maneira, talvez até melhor. E se ele o fizer, amém. Como nós ouvimos ontem, que ele cresça e eu diminua. Se é para Deus crescer, eu saio de cena. Coloca outro no meu lugar que faça o dobro, o triplo. Mas nós não podemos cair nesse esgotamento de achar que tudo tem que ser nosso, porque o pão que Elias comeu foi milagroso. Comer um pão e andar 40 dias e 40 noites, irmão, eu compro desse pão. Eu boto esse pão lá em casa todo dia. Um mês inteiro, mais de um mês, só comendo pão. Mas Jesus é o pão da vida. Esse alimento fez ele caminhar 40 dias e 40 noites. Mas Jesus, que é o pão da vida, disse: sem mim nada podeis fazer. E nós não queremos comer desse pão. A gente quer a autossuficiência,
O autossustento. Meu irmão, ainda não criaram nada que se autossustente. Isso contraria as leis da física. Não tem almoço grátis. Então, não pense que você é autossuficiente. Veja o que diz o Salmo 107, do versículo 17 ao 20. Salmo 107, do versículo 17 ao 20. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Esse era eu e você. Nós éramos os estúpidos, os que achávamos que nós, no nosso caminho de transgressão e nas nossas iniquidades e nas nossas decisões, nada nos iria acontecer. Mas a Bíblia diz que eles foram afligidos e a sua alma aborreceu toda a sorte de comida. Ou seja, nem comer eles queriam. É como se você estivesse doente e visse a comida e falasse assim, não quero ver, está me dando enjoo. Nem comer conseguiam, a ponto de quase morrerem. Então, o alimento físico também não faria sentido. Mas eles, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Deus os livrou das tribulações. E enviou-lhes o quê? A sua... Você acabou de ler comigo. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus é que dá o sustento. A palavra de Deus é o que dá o alimento, é o que dá a força, é o que te livra. E esse é Jesus. Ele é a palavra. Então nós sempre dependemos de Jesus. Se não nos alimentarmos dele, que é o ramo, que é o tronco, e nós o ramos, se não tivermos ali, recebendo dele o alimento, nós morremos. Para terminar, se ele não nos ajudar, nós somos derrotados. Se eu quiser tomar as minhas decisões sozinho, eu sou um alvo fácil. Todos nós aqui temos batalhas diárias. Amém? Só eu que tenho batalha? Você também não tem? Vocês estão dormindo? Você tem batalha? Todos nós temos batalhas. E você já ouviu falar assim, hoje a gente tem que matar um leão por dia. Vocês já ouviram isso? Você que é cristão tem que matar um leão e um urso. Você é igual Davi. Davi falou assim, eu matei o leão e o urso. O leão e o urso eram animais comuns lá naquela vegetação, nos bosques de Israel. Era comum. Eles estavam ali levando as ovelhas no campo e nos bosques, à espreita, estavam ali o leão e o urso. Um leão atacou Sansão, um leão e o urso atacaram Davi e ele defendeu um rebanho. Então você mata mais que um leão por dia. O trabalho do cristão é dobrado, amém? Você mata um leão e um urso, os outros matam um leão só, mas você tem batalhas diárias. E o inimigo está ali, no bosque, olhando, os dois, o leão e o urso, à sua volta, procurando aquele mais fraco no rebanho, para atacar, para devorar, para matar. Então essa é a estratégia do inimigo. E várias vezes, Israel sentiu como é ficar sozinho. Aquela ovelha que se afasta do rebanho e fica só, é um alvo fácil para o inimigo, para o leão e o urso, cheio de fome, sedento, pronto para devorá-la. Veja o que diz no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. 1 Samuel 12, do 8 ao 10. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor. E o Senhor enviou a Moisés e a Arão,
que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e Astarote. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos, e te serviremos. Então Israel sabia o que era ficar sozinho. Várias vezes eles se sentiram sozinhos, porque abandonaram ao Senhor, deixaram o Senhor e serviram a outros deuses. Então Deus os deixou à sorte, nas mãos dos inimigos. Eles várias vezes se sentiram sozinhos, sem alguém que pudesse defendê-los. Mas todas as vezes que o povo se voltava para Deus, Deus enviava o socorro. Deus enviou Moisés, enviou Arão, e eles os tiraram do Egito. Mas eles se afastaram de Deus, e eles novamente ficaram sós e foram dominados. E clamaram ao Senhor. E no versículo 11 que nós não lemos, o Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque, Jefté, a Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos em redor, e habitaram em segurança. E depois dessas vezes, o povo se afastou novamente de Deus, várias vezes. Então Israel sabia o que era ficar sozinho, na mão de um inimigo à espreita. Então, Deus estava sempre pronto para resgatar o seu povo, quando havia o clamor, quando havia o arrependimento, porque Deus está conosco para guerrear as nossas guerras. Pare de guerrear a sua guerra sozinho, irmão. Você está lutando contra um inimigo sem o suprimento de Deus. Pare de tentar isso. Entenda de uma vez por todas que você não pode fazer sem Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Veja o que diz segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então Deus está contigo para guerrear a sua guerra. É Ele que é o braço que te dá a força. Não confie no seu entendimento, na sua força, na sua capacidade. Quem confia nisso são os que estão lá fora, os inimigos. Mas Deus está contigo para guerrear a sua guerra. Então pare de se esgotar. Pare de lutar a sua guerra sozinho. Pare de tomar as suas decisões sem o caminho e a direção de Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus te conduzir, te mostrar o que é útil e o caminho que você deve andar. Mantenha-se unido a Ele e deixe Ele te fortalecer. Não busque autossuficiência e autossustento. Deixe que Ele te sustente. Deixe que Ele te alimente e te fortaleça, mas para isso mantenha-se unido a Ele. Fora de Jesus, você não consegue nada. Nenhum ramo dá fruto sozinho. Se você não estiver unido a Ele, nada você irá fazer. Entenda, de uma vez por todas, que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para continuar. Nós temos que entender que essa nação precisa do temor de Deus. Sem Jesus não dá para continuar. Sem Jesus nós não podemos trabalhar amanhã, fazermos aqui o que temos que fazer, cuidar da nossa família, educar os nossos filhos. Sem Jesus não tem solução. Que você entenda a mensagem de Deus. Que você entenda que sem Cristo nada podemos fazer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar.
Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vale-se diante dele a terra, dobre de erguam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Diga! Por algum problema que não depende de você, se algo na sua vida que está te travando, que você já fez tudo o que você podia fazer, mas não está mais nas suas mãos, entenda que depende de Deus agora. Se você está passando por isso, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Clame ao Senhor e diga assim: Senhor, o que eu estou passando não depende mais de mim. Eu fiz a minha parte, mas agora eu entendo que eu dependo de Ti. Eu entendo que eu dependo da Tua direção. Eu coloco tudo nas Tuas mãos, porque eu reconheço que eu não sou autossuficiente. Sem o Teu alimento, eu morro. Se o Senhor não me guiar e não me dizer o que eu devo fazer, eu vou me perder. Coloque isso diante de Deus e peça a Ele que Ele te dê a direção. Mantenha-se unido a Ele, mantenha-se firme, ouvindo a voz dEle e deixando que Ele te conduza. Vamos orar. Pai, aqui estão os Teus filhos diante de Ti, meu Deus. Senhor, muitos deles têm problemas que não estão mais no seu alcance. Eles já fizeram, Senhor, a sua parte. Meu Deus, agora, daqui para frente, o impossível é o Senhor quem faz. Nós ouvimos o que Jesus disse, que nós dependemos dEle. Se estivermos no tronco, nós que somos os ramos, com Ele sim podemos fazer. Em Ti, meu Deus, nós podemos fazer maravilhas. Senhor, em Ti entregamos todos os problemas e dizemos que dependemos do Senhor. Todas as nossas dificuldades, Senhor, cada uma dos meus irmãos, as dificuldades dos meus irmãos que estão aqui, ó Deus, prostrados diante de Ti, nós colocamos diante do Senhor. Dizemos e declaramos que dependemos da Tua direção, dependemos do Teu alimento, do Teu sustento, dependemos da Tua condução, do Teu caminho. Senhor, somos dependentes de Ti. Meu Deus, olha para a vida dos Teus filhos, olha para a vida dos meus irmãos e conduz o Teu povo. Dá a eles paz, Senhor, que possa haver paz nesses corações, porque eles desde já lançam sobre o Senhor e declaram a dependência total em Ti. Nós rogamos, ó Deus, faz o melhor por eles, por toda a Tua igreja, meu Deus, e que todos nós estejamos sempre cada vez mais unidos ao Senhor, entendendo que é o Senhor que nos supre. Nós oramos, Pai, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Abraça seu irmão, deseja a ele a paz.